pedindo a todos os irmãos trabalhadores da luz, que nos assistem todas as noites, que possam adentrar o lar de cada um, levando a cura, a bênção, o alívio de todas as suas dores, seja elas materiais, morais, espirituais, e que toque na mente, no corpo, no coração de todos, em especial o que nessa lista aqui se encontra. Laiane Aline Clementino Souza, Alisson Gomes Pereira, Hilton Marques de Góes, Daniela Bezerra Rodrigues e Bárbara de Paula Zamboni. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente em todas. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória de hoje é Em Nome do Amor. Uma mensagem assim, não tem nem palavras para dizer como ela é linda, como ela é edificante, como ela toca em nossos corações. E assim começa. É assim o amor portador de grandes milagres. É assim que devemos nos comportar em todos os dias de nossas vidas. Essa é a nossa atitude legatária, que somos do amor de Deus nesses tumultuados dias da humanidade. Ouviste a proposta do amor nesses 3 dias. Acompanhaste a trajetória de amor por meio de mensagens que foram dirigidas. Sentiste o calor do amor em vossos corpos e sua proposta em vossas emoções. Ide agora, incendiai a terra. O amor, quando alcança as paisagens do coração, arde e nenhum vendaval logra apagar a chama que crepita, transformando aquele que carrega um facho de luz. A noite na terra, filhos da alma, é indispensável que vos transformeis em estrelas para diminuir a escuridão que se abateu subitamente sobre a sociedade. Jesus nos chama há 2000 anos e o Consolador convoca-nos para que não digamos amanhã. Agora, meu filho, meus filhos, é o instante de aliciarmos e amanhã que irá renovar as paisagens ermas do planeta de provas, a fim de que logo mais a regeneração tome conta de todos os corações. Não postergueis a oportunidade de amar. Não ouvides as ofensas por ofensas, as mágoas por mágoas, ou dardos por dardos. Convocados a expor a verdade, não vos transformeis em sicárias de outras vidas. Envolvei a verdade na lã do Cordeiro de Deus e atirai-a naquelas que dormem na ignorância ou que se encontram anestesiados pela ilusão, lembrando-vos de Jesus afirmando: eu venci o mundo. Nem todos vencereis no mundo, mas se quiserdes, vencereis. Sim, o mundo das paixões perturbadoras e perversas. E depois, e amai. Esta é a hora de instaurardes na terra a proposta de Jesus,
construindo um mundo novo que já se encontra em nossos corações. Muita paz, meus filhos. Um abraço carinhoso, o servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Psicografia recebida pelo médio Divaldo Pereira Franco, em 25 de abril de 2004, no Palácio de Cristal, em Curitiba, Paraná. E que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra agora a você, Gils, para fazer a nossa oração diária. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos. Já depois de um exórdio lindo deste, só temos que agradecer primeiramente o dia de hoje, exatamente em nome do amor para todos nós reunidos aqui presentes e ausentes que não puderam comparecer. Para congratular isto tudo, vamos fazer a oração do mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseio fiel e prudente. Fazei-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam se sentirem mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior. Muita luz a todos nós. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus que assim seja. E assim, amado Mestre Jesus, pedimos a permissão aos mentores espirituais, em especial o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, para dar início ao nosso evangelho diário, passando a palavra ao nosso irmão Ivan, onde fará a leitura e a explanação do nosso evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite novamente àqueles que eu já cumprimentei anteriormente e boa noite aos que chegaram já depois do início das nossas atividades. Que o Mestre Jesus possa adentrar todos os nossos lares, abençoar esses ambientes, transformando essas energias em energias de paz, de amor, de fraternidade, de humanidade, de caridade, com muita paz a todos. Essa semana, especificamente, a semana do irmão Bezerra de Menezes, não é isso? Então, nós estamos com as mensagens e também, todo ano, nesse período, a gente está sempre no capítulo 6 do Cristo Consolador. Hoje nós vamos tratar da parte da instrução dos Espíritos, que fala sobre a chegada, né, o advento do Espírito da Verdade com a comunicação enviada por ele mesmo.
É o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu vou ler aqui o item do Evangelho, né, que é o Consolador prometido, também pelo Espírito da Verdade, dizendo: se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu já havia falado. Essa citação de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e o 26. E ele trata de que Jesus promete um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está maduro para compreendê-lo, naquela época, não é isso? E que o Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai lembrar o que o Cristo disse. E que se o Espírito da Verdade deveria vir, deve vir, e veio mais tarde para ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. E se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é porque o seu ensinamento, sabia ele já, que seria esquecido, mal compreendido ou mal utilizado pela inteligência perversa do ser humano. Então, depois, finalmente, aqui no item 5, diz o seguinte: venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni em feixe o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos os que sofrem. Repete o Espírito da Verdade o que Jesus já tinha dito antigamente: vinde a mim todos os que sofrem. Como ele mesmo disse, né? Relembrar o que ele havia ensinado, ensinar coisas novas e relembrar, né, o que provavelmente teria sido esquecido. E nós nos esquecemos, né? No nosso sofrimento, devido à nossa vida, à nossa evolução, nos conduzindo muito mais para um raciocínio cada vez mais material, né? De que, acima de tudo, como ele diz aqui, trazer e dissipar as trevas. Deus, né? Acima de tudo, né? Reina o Deus. É uma verdade imutável de que ele é bom e de que ele é justo. E que nós nos esquecemos ao longo do tempo, quando fomos conduzidos a acreditar numa doutrina que trazia um Deus vingativo, né? Um Deus com muitas qualidades humanas, que era capaz de, em um determinado momento, se arrepender, que era capaz de, em um determinado momento, condenar todos à própria morte, e de condenar aqueles não só à morte, mas condenar a sofrimentos, ao suplício eterno, né? Então, ele volta para lembrar que não, que Deus é bom, que fazer chover sobre todos, como ele diz aqui, e inclusive ceder o sol, é porque continua, ao longo de todos os tempos, distribuindo o bem, né? Sem fazer distinção sobre ninguém, nem o que está correto e nem o que está muitíssimo errado, por compreender que aquele que está agindo de maneira errada carece do esclarecimento e que, num determinado momento, fará a sua transformação. Como o próprio Cristo disse: não, meu Pai não quer a morte do pecador, quer a sua transformação. Então, todos os ensinamentos, tudo que vem do plano espiritual, é um plano que existe para auxiliar, né, a administrar a evolução humana. É claro que nós, muitas vezes, nossa, mas por que estamos tão lentamente? É porque a evolução é realmente lenta. Apesar de estarmos no momento aqui da chamada transição planetária,
em que a espiritualidade nos tem informado que nós estamos passando por um processo de mudança, mas a gente vê que a maldade ainda continua muito grande, trazendo muito sofrimento a todos nós, né? Nós estamos aí nos tambores de guerra batendo, onde não tem guerra, estão querendo fazer mais guerra. Então, é um momento de muito complicado para o ser humano e que não devia ser. Porque há 2000 anos ele veio, deixou a mensagem, como ele disse, né? Olha, infelizmente a mensagem não vai pegar de imediato. No futuro vai precisar novamente relembrar tudo isso para que haja uma condição de que o homem simplesmente, conhecendo e se libertando das trevas, da ignorância, possa produzir uma condição de vida melhor para si próprio e para todos os seus semelhantes. Então, o Evangelho vem com essa direção. Né? Nós, não, é porque é para a gente ser santo. Não é que a gente vai ser santo, não. Sim, um dia seremos santos, mas é para que todos nós comecemos a caminhar nessa direção de uma evolução mais rápida e mais consciente, graças ao apoio que a espiritualidade nos traz, como uma grande lei universal, que é a lei do progresso, mas que o progresso, como eu diria aqui, ele acelera à medida que você tem nas pessoas uma condição de conhecimento. Como anteriormente, Paulo disse, no passado a fé foi suficiente para justificar, né? Para justificar os justos, mas no futuro, nesse presente, como a gente vê numa evolução, trazendo uma questão de muita materialidade entre as pessoas, o conhecimento vem trazer a condição de que a ciência nos ajude a complementar a nossa fé. Olha o que o nosso irmão, aqui, o Espírito da Verdade, diz. Entretanto, né, quando ele diz aqui, venham a mim todos vocês que sofrem, ele continua. Entretanto, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos caminhos da incredulidade. A incredulidade que temos até hoje. Dentro da nossa própria religião, nós temos muitas pessoas incrédulas, né? Muitos estão ali gritando, como eu costumo dizer, por adesão ao movimento espírita, mas ainda não uma transformação. Muito gratos pela transformação do que já pôde ajudar na sua saúde, mas ainda, infelizmente, falta um pouco do compromisso, né? De realmente lutar pela mudança, se melhorando no dia a dia. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente, e que se ouça chamar não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que desencarnaram, dizendo, orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida é a prova de que foi a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como um cedro. Devido à incredulidade. Mas esse negócio dos profetas lá do passado. Quem é que... Né? O pessoal vai falar, já vi muita gente falar, muitas vezes, esse termo, de vez em quando, retorna, olha, quem escreveu a Bíblia foi comedor de feijão, que nem eu e você. Portanto, não deve ser, não se deve dar o valor que dão. Mas olha aí, esqueçam essa parte. Vamos lembrar aqui do seguinte. Deixa eu ver quem foi que disse. O próprio Kardec diz o seguinte. Se todas as religiões, todas as escritas de todas as religiões, as muito mais antigas do cristianismo, e até essa do pessoal ali da região dos árabes, os maometanos, né? Que é mais jovem do que o cristianismo e conduz milhões, né, de pessoas nessa fé. Se todas essas escritas da Bíblia, do pessoal do Maomé, de Buda e etc. tal,
desaparecessem todas as escrituras sobre religião. A única que poderia ser reescrita seria exatamente a doutrina espírita. Porque os espíritos estão aqui conosco, como ele diz aqui, que entre vivos e mortos, né? Vivos, segundo, como é que ele diz aqui exatamente? Cadê? Pois a morte não existe. Que nessa condição desse intercâmbio, né? É a única que tem a condição de reescrever novamente tudo que já foi escrito antes. Como o próprio Jesus disse naquela época que não era possível fazer tudo naquela época, no futuro seria feito, então, pronto, no futuro está sendo feito novamente. Agora, existe o quê? Existe uma condição de que a gente deve de abrir a mente para isso. A gente ainda está levando o espiritismo como uma velha religião de igreja, né? Meu Deus, andar com a cabeça baixa, sinal de respeito. O respeito do espírito está nas suas atitudes, não de andar com a cabeça abaixada, de fazer determinadas mesuras, como é chamado, mas da atitude perante o próximo, e a atitude perante ele mesmo. O que eu devo fazer para me comportar de maneira diferente? Como o próprio Cristo disse no passado, você é diferente dos outros em quê? Se você tem os mesmos defeitos. Não é isso que ele diz lá, quando ele fala do povo, diretamente do povo hebreu, que se julgavam diferentes dos outros, mas vocês são diferentes e fazem tudo que os outros fazem também. Então, se a gente continua fazendo a mesma coisa que os outros continuam fazendo, cometendo os mesmos erros, então, onde está se verificando essa transformação, a qual todos nós almejamos tanto? Conhecimento mais ação. Ação, conhecimento através da fé, de uma fé justificada, como ele diz aqui. Acabou o tempo de incredulidade. Existem condições de se provar o que está escrito, o que foi compilado, através das experiências que nós vemos. É impossível que essas coisas sejam falsas, elas permanecem, acontecem no dia a dia conosco, e nós somos prova disso, porque nós vivemos nesse meio. Não só nós lemos para buscar o conhecimento, mas a gente age nisso como uma experiência que deve fortalecer a nossa fé e auxiliar que essa fé, nessa tripla apresentação que tem a doutrina espírita, de filosofia, religião e ciência, ela ser aplicada em nós mesmos, numa questão de fé, amor e caridade, né? Uma fé que brilha na nossa mente, um amor que aquece o nosso coração, mas uma caridade que seja realmente ação nas nossas mãos, e trabalhar em prol do próximo, atendendo o chamado já de 2000 anos do Cristo e a renovação, através da lembrança do cristianismo redivivo, né? De um período agora em que se traz novamente. São períodos exclusivos, não digo exclusivos, mas notáveis na humanidade, que acontecem exatamente para alavancar o progresso. A gente sempre se lembrar da primeira condição, lá com Abraão, da promessa, da primeira mudança, e depois com Moisés, com o Cristo, e finalmente não mais um só, mas como ele diz aqui, milhares, milhões que se apresentam, vindo a nós como pessoas comuns como nós. Não mais só... Lembra que ele falava assim, é necessário que para a vinda do Messias, que venha primeiro o profeta se apresente novamente. Que dificuldade para compreender e para identificar. Tanto é que a questão é tida como uma dúvida, que um dos discípulos pergunta para Jesus, mas antes de você vir, não teria que vir o outro? A conversa não está colando. Foi quando Jesus disse, não, ele já veio, mas vocês não reconheceram. Aí diz, né? Então, eles compreenderam que era
de João Batista que ele estava falando. Então, há essa dúvida sempre ao longo de todos os tempos, devido à nossa questão física, muito material, e a gente não compreender, mas como é que é uma coisa palpável que a gente não viu? Então, existe essa dificuldade e é normal, mas ela precisa ser anulada através realmente da fé que venha através do conhecimento. Então, homens fracos que compreendem sua própria ignorância. Não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e conduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Né? O conhecimento. O conhecimento. Vem como a tocha. A tocha, sempre que aparece, a tocha ela é sempre o sinal de algo que ilumina, que conduz, né? Que abre a mente humana. Tanto é que no passado, aquele período em que a própria religião segurou com mãos de ferro o progresso da ciência, foi chamado o tempo das trevas. E quando surge o espiritismo, finalmente, que encarna aquela série de espíritos muitíssimo inteligentes, né, bastante evoluídos, que fazem aquela grande revolução do pensamento humano na ciência, na arte e tudo mais, foi chamado de quê? O iluminismo. Ilumina-se novamente a raça humana através desses espíritos conduzidos especialmente dentro desse plano da espiritualidade superior para que a gente desperte e comece uma caminhada mais produtiva para nós mesmos. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Muitas vezes, pela falta de conhecimento, os caminhos que aparecem para nós nem são caminhos reais, mas devido ao nosso apego ao materialismo, a nossa descrença, muitas vezes, nessa condição do não visível, né, nos leva a isso. O apego às coisas materiais, às sensações materiais, ao poder de ter isso, de ser aquilo, a gente passa por esse caminho sem observar e, num determinado momento, a gente termina saindo, como a gente diz, saindo pela tangente, porque o caminho fica chato, porque o caminho não é mais agradável à nossa observação mundana. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Dentro de todos os ensinamentos que surgem, surge muita coisa. É como o camarada que fala do chamado ouro de tolo. Tem um pessoal que sai à procura de ouro aí, achando que vai enriquecer fácil, e muitas vezes ele acha uma pedrinha amarela chamada pirita, e não tem valor comercial, e é chamado também de ouro de tolo. Então, se apegam a essas coisas, achando que é uma coisa muito valiosa, e depois descobrem que tiveram um grande prejuízo. Então, entre nós, infelizmente, dentro da doutrina espírita, dentro das várias religiões, existem muitas pessoas que se deixam levar por determinadas aparências. Infelizmente, dentro da doutrina espírita, nós temos um grande volume de pessoas que são muitíssimo apaixonados pela manifestação. Pela manifestação. Então, onde há manifestação, quanto mais conturbada e barulhenta, mais a pessoa acredita naquela situação. E quando a gente vê um ambiente muito calmo, tudo funcionando dentro daquela condição, nossa, isso aqui não é nada do que eu esperava. E, infelizmente, muitas pessoas que até a gente imagina que tem ali uma fé bem forte, talvez por motivos de perturbações psicológicas, muitas vezes terminam abandonando essa seara por se sentirem desiludidas, porque nunca conseguiram ver a pepita verdadeira, porque sempre se satisfizeram com o chamado ouro de tolo. A gente vê que
o Cristo, o que o Cristo fez foi trazer uma mensagem. As pessoas se prendem muito à questão de ele, do sofrimento dele, do sangue dele. Né? Tem gente que diz, agora diz, sangue de Cristo, não sei o que tem. O Cristo morto, o Cristo não sei o que tem. Pelas chagas de Cristo, pelo sangue. Não, pelos ensinamentos de Cristo. Né? Então, depois de 2.000 anos, já está na hora da gente arrancar ele finalmente da cruz, né? E olhar para ele como um irmão nosso que sobrevive num plano superior, muito superior, cuja função, cuja mensagem de estar aqui jamais deu importância a ele próprio e jamais deu importância a outras coisas que não a mensagem que ele trazia. Não, eu não sou importante. Importante é a mensagem. Até porque se, vamos supor, que em último caso não fosse ele o enviado, mas viria outro, com o quê? Com a mensagem. Nós, sim, na condição aqui de encarnados, somos passageiros. Viemos aqui, damos as nossas mensagens, pedindo a Deus que elas sejam o mais correta possível, dentro dos ensinamentos que foram compilados por Kardec, mas passageiros. Daqui a algum tempo a gente passou, vai embora, nós não somos guru de ninguém. Né? O que é importante é ficar a mensagem. Sempre a mensagem. Nenhum mensageiro, diz o ditado, é maior do que a mensagem. E ele vai concluir dizendo, espíritas, amem-se. Eis o primeiro ensinamento. Instrua-se. Eis o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam, irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. É o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade. O que o irmão está pedindo aqui para a gente? Que a gente tenha fé. Que a gente acredite. Né? Aumente o nosso intercâmbio, a realidade de se envolver nas atividades é muito bom, porque quanto mais aumentam as nossas experiências no intercâmbio com os nossos irmãos, né, mais aumenta o nosso conhecimento e a nossa capacidade de discernir, na realidade, cada vez melhor. Não é possível que alguém desenvolva conhecimento sozinho e evolua sozinho para lugar nenhum. Nós fomos criados numa condição de que nós precisamos do próximo para conviver junto. Porque exatamente a gente nasce bruto, né? Não bruto violento, ignorante violento. Ignorante que não tem conhecimento nenhum. E ao longo do tempo, os reflexos do primeiro período da nossa evolução nos trazem problemas. Agora, nesse período que nós estamos, já com um mundo tão evoluído no conhecimento, e o próprio conhecimento sobre a religiosidade do ser humano aumentou também, na condição de trazer o quê? A verdade que o Espírito da Verdade traz, de que nós necessitamos do convívio com os nossos irmãos, dos dois planos, nos trazendo as experiências que necessitamos para evoluirmos no dia a dia. Então, desde os tempos mais antigos, sempre prevaleceu esse destino de evoluir cada vez mais. De tempos em tempos, recebendo a presença, a visita, a companhia de irmãos mais adiantados do que nós, para nos auxiliar nessa caminhada. A ponto do maior espírito, né, mais perfeito que se aproximou da Terra, vir pessoalmente. Né? Não vou botar ninguém para fazer, vou eu pessoalmente, porque vou mostrar como é a maneira de agir, da qual ainda estamos bastante longe, mas a gente deve compreender, dentro dessa própria condição, que não há, no momento, a condição de que nós façamos uma mudança imediata, drástica. Né? A partir de hoje, eu vou ser um santo. Não. Né? Porque nós ainda temos muitas dívidas das nossas vidas anteriores, né? Muito trabalho ainda a ser realizado, e não vai ser algo que a gente vai, a partir de hoje vou mudar totalmente. Sim, vai haver uma mudança, vai ser muito bom, vai ser excelente, né? Não me comprometer
mas com a lei universal, né? Não me comprometer mais negativamente, já vai ajudar muito. Mas a gente vê o seguinte, quando nós pagarmos todos os nossos pecados, vamos dizer assim, nós estaremos no saldo zero. Porque a gente não é devedor, né? Então, quando a gente pagar tudo que a gente está devendo, nós estamos zero. E aí começa, então, a fazer um saldo positivo. Aí sim, a gente, não, simplesmente pagamos as nossas dívidas, acabou tudo, está tudo terminado. Não, aí nós vamos dar continuidade, agora passar na parte lucrativa da nossa evolução, que nos levará finalmente à categoria de espíritos evoluídos, como o nosso próprio irmão Bezerra, né? Irmão Bezerra é um exemplo muito grande. A gente fala, não, de santos isso, santos aquilo, mas a gente tem aqui o irmão Bezerra, de qual a gente já conhece a trajetória dele, de várias encarnações, né? Através de uma dedicação muito grande. A última, por exemplo, é incrível, ajuda a gente a compreender, e um ser que premiado, digamos assim, né? Não digo de ser premiado, mas que quitou todas as suas dívidas, pronto, agora você pode habitar num ambiente diferente, longe do sofrimento, e do amor e da fraternidade, que aprendeu direto com Cristo. Isso aqui é interessante, né? Aprendeu direto com Cristo. Aproveitou demais a oportunidade que ele teve lá como Zaqueu, né? E começou a sua grande mudança, já diferente daquele outro nosso irmão que se apresenta, né? Pergunta como fazer, Jesus diz para ele como é para fazer, mas ele, infelizmente, não aceita, que é aquele chamado, como é que chama o mancebo, né? Que diz que tinha muitos bens e, por isso, ficou chateado de ter que se desfazer dos bens. Então, um aproveitou a oportunidade e o outro simplesmente não aproveitou a oportunidade. Então, a gente não estamos aqui, nenhum de nós, com uma missão do tamanho da missão do irmão Bezerra, né? É dado a cada um segundo as suas obras, e os talentos são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Então, nós estamos aqui com uma responsabilidade bem menor e numa condição muito mais confortável de evoluirmos com a ajuda não só do irmão Bezerra, mas, acima de tudo, de Deus, nosso Pai, do qual nós somos filhos e talhados ao progresso, à condição de vencedores, embora passemos por bastante dificuldade enquanto não nos decidirmos finalmente a promover essa mudança e aproveitar os ensinamentos do nosso Espírito da Verdade. Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe imensamente. E nós vamos, então, fazer um agradecimento a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, Jesus, nosso irmão, toda a espiritualidade amiga que conduz as atividades da nossa casa, sob a direção do irmão Bezerra, os irmãos que veio aos nossos lares para nos auxiliar, proteger, inspirar e nos curar. Então, a eles todos, a gratidão, e façamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque só vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Agora eu retorno a palavra à nossa irmã Francisca para as considerações finais da nossa reunião de hoje. Muita paz e luz a todos. Muita paz. E assim, amado Mestre, com essa oração, peço à Irmandade de Luz fazer uma varredura em todos os lares. E se ainda encontrar algum irmão necessitado de ajuda, que ele possa ser acolhido e levado a uma colônia espiritual, a um hospital, a um lugar de acordo com a sua necessidade. Peço também, Senhor,
Que todas as energias deletérias sejam transformadas em amor, em paz, em serenidade. E que seja expandida em todos os lares. E assim, a Bezerra de Menezes e a toda a sua egrégora de luz, peço a permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz a todos, e até amanhã, que se assim seja. Fiquem na paz. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite e um abraço fraterno a todos.